A classe Dinosauria foi originalmente definida pelo Sir Richard Owen da Royal Society, também superintendente do Departamento do Museu de História Natural Britânico em 1842. Ou, em outras palavras, a existência de dinossauros foi primeiro especulativamente conjecturada por um condecorado diretor de museu, coincidentemente, em meados do século XIX, no período da voga do evolucionismo, antes de sequer um fóssil de dinossauro jamais haver sido encontrado. A mídia maçônica e a imprensa mainstream de todo o mundo tiveram de elaborar histórias sensacionalistas sobre esses supostos animais perdidos há muito tempo. Então, eis que 12 anos depois, em 1854, Ferdinand von der Weyden, durante sua exploração da região superior do rio Missouri, achou provas da teoria de Owen, alguns dentes não identificados que ele enviou por correio ao influente paleontólogo Joseph Leight, que vários anos depois declarou-os provenientes de um antigo e extinto dinossauro Trachodon, o qual, mais que irônico, significa dente tosco. Primeiro, deve ser desnecessário dizer que é impossível reconstruir um animal antigo e hipotético em sua inteireza baseado em alguns dentes. Mas, ainda mais importante, é dúbio que uma miríade de formas transitórias de antigos répteis pássaros e répteis mamíferos, necessária à aflorescente teoria da evolução, fosse conjecturada e então convenientemente descoberta por equipes de arqueólogos evolucionistas, propositadamente mundo afora para encontrar tais fósseis. E é ainda mais dúbio que tais fósseis houvessem existido supostamente por milhões de anos, mas jamais foram descobertos ou conhecidos por qualquer civilização na história da humanidade, até a renascença maçônica do evolucionismo em meados do século XIX. David Wolsney escreveu: por que não há descobertas feitas por americanos nativos em todos os anos anteriores, quando eles vagueavam pelos continentes americanos? Não há crença em dinossauros na religião ou tradição dos americanos nativos. A propósito, por que não houve descobertas anteriores ao século XIX em nenhuma parte do mundo? De acordo com a World Book Encyclopedia, antes dos anos 1800, ninguém jamais soube que dinossauros existiram. Durante o final dos anos 1800 e início dos 1900, grandes depósitos com resquícios de dinossauros foram descobertos. Por que o homem fez subitamente todas essas descobertas? Nenhuma tribo, cultura ou país do mundo jamais descobriu um osso de dinossauro antes de meados dos anos 1800. Então, eles foram subitamente descobertos por todo o mundo. Na América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia, África, Argentina, Bélgica, Mongólia, Tanzânia, oeste da Alemanha e muitos outros lugares. Aparentemente, tiveram grandes depósitos com fósseis de dinossauros jamais antes vistos. Todos esses lugares foram habitados e bem explorados por milhares de anos antes dessa época, porque ninguém jamais encontrou um fóssil de dinossauro antes. De acordo com o livro The Dinosaur Project, o jornalista paleontólogo Wayne Grade afirma que o período consecutivo a esse, por volta de 1870 e 1880, tornou-se um período na América do Norte em que foram conduzidas algumas das mais furtivas falcatruas da história da ciência,
no que ficou conhecido como a Grande Corrida dos Dinossauros, ou a Guerra dos Ossos. Edward Drinker Cope, da Academia de Ciências Naturais, e Othniel Marsh, do Museu Peabody de História Natural, deram início a uma longa rivalidade e uma paixão por caça de dinossauros. Eles começaram como amigos, mas se tornaram inimigos amargos durante uma lendária contenda envolvendo traição, calúnia, suborno, roubo, espionagem e destruição de ossos por ambas as partes. Disse que Marsh descobriu mais de 500 espécies antigas diferentes, incluindo 80 dinossauros, enquanto Cope descobriu 56. Das 136 espécies de dinossauros supostamente descobertas pelos dois homens, entretanto, somente 32 são consideradas válidas atualmente, já que todo o resto foi provado como sendo falsificação e fabricação. Nenhum deles tampouco afirmou ter encontrado um esqueleto completo, então todo o trabalho deles envolveu reconstruções. De fato, até hoje, nenhum esqueleto completo jamais foi encontrado, de modo que todos os dinossauros são reconstruções. David Wolseley escreveu: descobertas e escavações parecem ser feitas não por pessoas desinteressadas, como fazendeiros, rancheiros, caminhantes, pessoas recreativas da indústria de construção civil, caminhões, basculantes, escavadoras de trincheira e pessoal da indústria de mineração, mas antes por pessoas com interesses manifestos, tais como paleontólogos, cientistas, professores universitários e funcionários de organização de museus que estiveram intencionalmente procurando por ossos de dinossauro, o que haviam estudado dinossauros previamente. As descobertas são feitas a miúde, durante viagens especiais de caça a ossos de dinossauro e expedições feitas por essas pessoas a regiões muito distantes, já habitadas e exploradas. Isso parece altamente implausível. Mas crível é o caso da descoberta dos manuscritos originais do Mar Morto em 1947, que foram descobertos sem intenção por uma criança e que foram todos publicados por volta de 1955. Em alguns casos de uma descoberta de ossos de dinossauro por uma pessoa desinteressada, foi-lhes sugerido por algum profissional no campo que procurassem ou cavassem numa certa área. Também é muito interessante notar áreas especiais reservadas e designadas como parques de dinossauro, as quais exige-se de caçadores amadores obter antes uma licença para a caça de dinossauros. Seja qual for o destino que esses arqueólogos e paleontólogos fundados pelo establishment definiram, parece que encontraram números incríveis de fósseis em áreas minúsculas. Num dos maiores sítios de escavação de dinossauros, chamado a Pedreira de Ruth Mason, cerca de 2.000 fósseis foram alegadamente descobertos. Moldes e esqueletos originais juntados a partir desses ossos estão atualmente em exposição em cerca de 60 museus por todo o mundo. Florentino Ameghino, chefe de paleontologia no Museu de La Plata, é espantosamente responsável por 6.000 espécies fósseis supostamente descobertas ao longo de sua carreira, todas na Argentina. O caçador de dinossauros Earl Douglas enviou 350 toneladas de ossos de dinossauro escavadas ao Carnegie Museum of Natural History ao longo de sua carreira, todas vindas do Dinosaur National Monument, em Utah. Durante uma expedição à Patagônia,
Dr. Louis Chiap e Dr. Lowell Dingles supostamente descobriram milhares de ovos de dinossauro num sítio de apenas algumas centenas de jardas quadradas. Muitos experts mencionaram como tais descobertas de grandes quantidades de fósseis numa única área por apenas alguns indivíduos altamente investidos vão contra as leis da probabilidade natural e dão crédito à possibilidade de fósseis forjados ou esforços concentrados para plantá-los. David Wolsney escreveu: ossos de dinossauro vendem por um monte de dinheiro em leilões. É um negócio lucrativo. Há pressão para que acadêmicos publiquem papers. Museus estão engajados no negócio de produzir exposições que são populares e que têm apelo. Produtores de filmes e a mídia precisam produzir material para vender, para continuar no negócio. A grande mídia ama fazer sensacionalismo com alegadas descobertas de dinossauros. Muito há a se ganhar, convertendo uma descoberta insípida sem dinossauro de um osso de origem moderna para uma impressionante descoberta de dinossauro e deixando interpretações e imaginações de artistas tomar lugar sob o holofote ao invés da básica e entediante descoberta real. Há pessoas que desejam e imploram prestígio, fama e atenção. Há o efeito da voga e o comportamento da multidão. E então há pessoas e entidades seguindo agendas políticas e religiosas, benefícios financeiros e econômicos altamente recompensadores a museus, organizações de educação e de pesquisa, departamentos universitários de paleontologia, descobridores e donos de ossos de dinossauro e as indústrias livresca, televisiva, fílmica e midiática podem provocar motivações suficientes à ridicularização de questionamento aberto e supressão de investigação honesta. O fato de que ossos de T-Rex têm vendido em leilões por mais de 12 milhões de dólares mostra quão lucrativo pode ser o campo de caça de dinossauros. E acontece justamente que são oficiais de museu os que fortuitamente parecem fazer as descobertas mais prolíficas. O primeiríssimo dinossauro a ser exposto publicamente foi o Hadrosaurus folkii, na Academia Natural de Ciências de Edward Winker Cope, na Filadélfia. Os ossos foram co-descobertos por Joseph Leight, o estimado professor de Cope e o homem responsável pelo dentossauro Trachodon. A reconstrução original do Hadrosaurus, que ainda está em exposição hoje, mostra um enorme réptil bípede de gesso em pé, usando sua cauda como uma terceira pata. O que poucas pessoas sabem, contudo, é que nenhum crânio jamais foi descoberto e nenhum osso original foi incluído na exibição pública. David Wolsney escreveu: um artista visual e um escultural foram prontamente contratados para inventar o crânio, e a partir de ilustrações de um outro artista que havia retratado o Iguanodon, os dois artistas desenharam o mesmo rosto para o Hadrosaurus folkii. As pessoas envolvidas agora podiam defender tecnicamente a existência desse dinossauro, se alguém interrogasse. A acrobacia funcionou tão bem e burlou o público tão completamente que mais tarde poderiam mudar a cabeça da criatura sem que ninguém percebesse. Até hoje, Hadrosaurus folkii está em exposição na Academia Natural de Ciências, na Filadélfia.
disse que os ossos são mantidos atrás de portas pesadas e fechadas, mas uma cópia de gesso é exibida no lugar deles. Então, ficamos sabendo de um crânio de iguana sendo substituído pelo crânio de um dinossauro em exposição. O que contaram ao público na época? O que não estão nos contando hoje? O que não estão nos contando é que essa é a regra e não a exceção. Até hoje, sequer um esqueleto completo de qualquer dinossauro jamais foi encontrado. Todas as exposições de museus, modelos, manequins, desenhos e filmes de monstros pré-históricos que você já viu são reconstruções imaginativas baseadas em esqueletos incompletos, arranjados de uma maneira que paleontólogos creem ser bastante realista. Ademais, os esqueletos exibidos em museus são todos admitidamente fabricações intricadas, feitas de gesso, fibra de vidro, vários epox e outros ossos de animais não fósseis originais. Quando ossos de dinossauro são transportados e preparados, eles usam tiras de serrapilheira embebidas em gesso para revertir os fósseis. Então, após aplicar um separador de tecidos para proteger o gesso do contato direto com o osso, as tiras de serrapilheira embebidas são sobrepostas até tudo estar envolto num revestimento protetor, como uma múmia, pronto para transporte seguro. Num artigo publicado, um insider notou que, através de confecção de moldes e fundição, podemos fabricar totalmente membros, costelas, vértebras, etc., para as peças ausentes de uma articulada montagem esquelética. Gesso, fibra de vidro e epox são frequentes e comumente usados. No trabalho de reconstrução de ossos particulares, pequenas a grandes rachaduras podem ser preenchidas com machê ou gesso misturados com dextrina, um amido que confere uma qualidade adesiva e dureza extra à moldagem de gesso regular. Também obtivemos sucesso usando resinas epox. Grandes fragmentos ausentes podem ser esculpidos diretamente no lugar com esses mesmos materiais. Em outras palavras, funcionários de museu trabalham com gesso e outros materiais para transportar e fabricar esqueletos e ossos ausentes ou incompletos o tempo todo. De fato, as enormes exposições de osso de dinossauro encontradas em museus pelo mundo são admitidamente falsidades cuidadosamente preparadas. Nenhum pesquisador independente jamais examinou um dinossauro real. Eles afirmam que todos os fósseis verdadeiros são mantidos em armazenamento de alta segurança, mas apenas alguns paleontólogos selecionados é que chegam a ter permissão para examiná-los. Então, a capacidade de certificar sua autenticidade é mantida longe do público em geral. Robin Coefoed escreveu: a maioria das pessoas crê que esqueletos de dinossauro expostos em museus consistem em ossos reais de dinossauro. Esse não é o caso. Os ossos reais são encarcerados em cofres espessos para os quais apenas alguns pesquisadores de alto posto mantêm uma chave, o que significa que nenhum pesquisador independente jamais manuseou um osso de Tyrannosaurus Rex. Quando pessoas não afiliadas com o estabelecimento paleontológico tentam ganhar acesso a fim de estudar esses ossos de dinossauro, elas se encontram com recusa após recusa. Apenas cerca de 2.100 conjuntos de ossos de dinossauro foram descobertos por todo o mundo, e desses, apenas 15 conjuntos incompletos de Tyrannosaurus Rex foram encontrados.
Esses conjuntos de ossos de dinossauro jamais formaram um esqueleto completo, mas desses conjuntos incompletos, paleontólogos construíram uma hipótese sobre a aparência do esqueleto integral, o qual modelaram em plástico. Se milhares de grandes e pescoçudos répteis carnívoros realmente vagaram a Terra, não teríamos encontrado apenas 2.100 conjuntos de ossos de dinossauros, mas milhões de ossos com pessoas ordinárias tropeçando neles ao cavarem em suas hortas. David Wolsney escreveu: quando crianças vão a um museu de dinossauros, as exposições que elas veem são exposições de ciência ou de arte e ficção científica. Estamos sendo enganados e sofrendo lavagem cerebral numa idade precoce para acreditar num mito de dinossauros? Profundas perguntas de sondagem precisam ser respondidas acerca de todo o negócio de dinossauros. Talvez tenha havido um esforço contínuo desde as primeiras descobertas de dinossauro para plantar, misturar e combinar ossos de vários animais, tais como crocodilos, jacarés, iguanas, girafas, elefantes, gado, cangurus, avestruzes, emus, golfinhos, baleias, rinocerontes, etc., para construir e criar um novo animal pré-histórico, feito pelo homem, chamado o dinossauro, onde ossos de animais existentes não são satisfatórios para propósitos deceptivos. Substitutos de gessos podem ser manufaturados e usados. Algum material similar ou superior à argila plastilina ou gesso de Paris seria adequado. Moldes também podem ser empregados. Qual seria a motivação para um empenho tão deceptivo? Motivações óbvias incluem tentar provar evolução, tentar refutar ou lançar dúvidas sobre a Bíblia e a existência de um Deus, e tentar refutar a teoria da Terra jovem. O conceito de dinossauro implica que, se Deus existe, ele brincou com sua ideia de dinossauros por um tempo. Depois, provavelmente, descartou ou ficou cansado dessa criação e depois prosseguiu para criar o homem. A linha do tempo dos dinossauros apresentada sugere um Deus imperfeito que veio com a ideia de homem como uma reflexão posterior, assim rebaixando a ideia bíblica de que Deus criou o homem à sua imagem. Digite crânios de dinossauro numa ferramenta de busca e você encontrará uma variedade de réplicas, dinossauros feitos sob medida e esqueletos de qualidade de museu. Um dos maiores e mais renomados fornecedores de dinossauros falsos é a companhia Zhizong Dino Ocean Art em Sichuan, China, que provisiona museus de história natural por todo o mundo, com esqueletos ultra-realistas de dinossauros feitos a partir de ossos reais. Ossos de galinha, sapo, cachorro, gato, cavalo e porcos são derretidos, misturados com cola, resina e gesso, depois usados como material de base para refundirem como ossos de dinossauro. Eles até recebem fraturas intencionais e um aspecto antiquado, fossilizado, para alcançarem o efeito correto. O website deles ostenta: cerca de 62% de nossa produção vão para mercados americanos e europeus, o que significa que entenderemos e estamos familiarizados com as complicações e o regulamento de exportação para essas regiões. Já que somos uma parceria de museus de dinossauro,
todos os produtos são feitos sob a orientação de especialistas da Academia Chinesa de Ciências. Ganhamos uma rede global de vendas, alcançando os Estados Unidos, Brasil, França, Polônia, Rússia, Alemanha, Arábia Saudita, Coreia do Sul, Tailândia, Indonésia, exibida no Peru, Argentina, Vancouver, Cincinnati, Chicago e outros lugares. Como Alain Feduccia, professor de paleontologia da Universidade da Carolina do Norte, escreveu: ouvi que há uma fábrica de fósseis falsos no nordeste da China, na província de Liaoning, perto dos depósitos onde muitos desses recentes alegados dinossauros com penas foram encontrados. Enquanto David Wolsney escreveu: a possibilidade existe de que ossos-chave de dinossauro em exposição tenham sido modificados artificialmente através de esculpimento e talhamento. Escultura de ossos não é uma atividade humana desconhecida. Muitas culturas participam na criação de objetos feitos pelo homem a partir de ossos existentes, totalmente irreconhecíveis da forma original. Será a indústria de dinossauros uma cliente desse tipo de negócio? Será possível que réplicas de esqueletos de dinossauro são juntadas secretamente ou manufaturadas em prédios privados fora da vista do público, com ossos sendo construídos artificialmente ou usados a partir de um número de diferentes animais dos dias modernos? Por que se importar de todo em ter qualquer fóssil autêntico e original se alegadas réplicas agradam o público? Outro problema com dinossauros é sua dinâmica estrutural, nada natural. Muitos esqueletos de dinossauro e reconstruções apresentam monstros bípedes como o T-Rex, com um torso e uma cabeça inclinando para a frente, muito mais pesados e maiores do que sua cauda contrabalanceante. Muitas exposições de museu não podem sequer ficar de pé sob seu próprio peso. É altamente improvável que bestas tão grandes e desproporcionais assim pudessem existir de todo. As cargas agindo em seus esqueletos são tão grandes que cálculos indicam que os ossos dos dinossauros maiores iriam torcer e rachar sob seu próprio peso imenso. Experts também notaram que dinossauros teriam de se mover muito mais devagar do que retratado em filmes para prevenir choques súbitos a seus esqueletos. David Wolsney escreveu: essa ideia de animais de mobilidade lenta não está de acordo com a análise biomecânica de dinossauros, que indica que os dinossauros eram criaturas ágeis e ativas. Esse é o paradoxo entre o tamanho dos dinossauros e seu estilo de vida. Muitas exposições e representações de dinossauros aparentam ser uma absurdidade, mostrando um animal de duas patas que ficaria totalmente desequilibrado, com o peso da cabeça e do abdômen muito maiores do que o peso da cauda, que supostamente age como um contrabalanço. Será a indústria de dinossauros um caso de ciência tentando bater com os desejos ou expectativas do público? O filme Jurassic Park é um exemplo, apresentando dinossauros muito maiores do que qualquer exposição corrente em museus. Após o filme sair, é interessante notar que muitos artigos foram escritos perguntando: isso é possível?
Consigo me recordar de um relatório de DNA de dinossauro sendo descoberto, preservado em âmbar, o que depois se revelou falso. Robin Coelfoed escreveu: no geral, vários milhões de dólares foram gastos promovendo a existência de dinossauros através de filmes, TV, revistas e histórias em quadrinhos. O mundo dos filmes e o da paleontologia são como gêmeos siameses. A visão das pessoas sobre a existência de dinossauros é baseada não em evidências firmes, mas em impressões artísticas fixadas por Hollywood. Documentários ilustram coloridamente as características de cada dinossauro, como cores, peso e massa muscular. Mas Don Lassen, assessor de Jurassic Park, admite que isso é pura suposição. Considere, por exemplo, a questão sobre quanto esses dinossauros pesam. Don Lassen diz: cientistas não sabem quanto dinossauros pesavam. Dinossauros são apresentados ao público com coloridos e artísticos retratos, reconstruções, modelos, manequins, gigantescos esqueletos em museus, desenhos e filmes mostrando essas bestas em detalhe explícito. Mas o fato é que da atribuição e arranjo de ossos em cada espécie, até o tecido macio, a pele, os olhos, narizes, a cor, a pilosidade, a textura, etc., impossíveis de discernir, tal como as muitas supostas espécies de macaco-homem. Todas as reconstruções de dinossauro são 100% fabricações ficcionais, criadas por investidos e inventivos evolucionistas. Eles apresentam de propósito dinossauros para crianças na mídia para faiscar e predispor suas imaginações jovens às suas maquinações. Desenhos como A Era do Gelo e Em Busca do Vale Encantado, filmes como Jurassic Park e Ilha dos Dinossauros, livros para colorir, bonecos, brinquedos de plástico, livros didáticos de escola primária e exposições enormes em museus para crianças certamente têm um efeito nas brotantes mentes jovens. National Geographic e os filmes de Era do Gelo foram produzidos pela News Corporation do maçom Rupert Murdoch e pela 20th Century Fox. A companhia de produção maçônica Universal Studios criou Jurassic Park e Em Busca do Vale Encantado. Elas são posse da Comcast, cujos principais acionistas são os maçons J.P. Morgan e os Rothschilds. Discovery Channel, que apresenta muitos documentários de dinossauros, também é assessorada financeiramente por N.M. Rothschild e Sons Limited. O ex-estudante de paleontologia Michael Forssell afirmou numa entrevista de rádio com o importante paleontólogo Jack Horner que ele era uma fraude completa, fabricando evidência e perpetuando o mito de dinossauros. Ele prosseguiu dizendo: comecei minha carreira no campo da paleontologia para enfim largar meus estudos assim que percebi que a coisa toda era um golpe. É absurdo, a maioria dos pretensos esqueletos em museus são, na verdade, modelos de gesso. Eles até fazem isso abertamente em documentários agora, preservando os ossos à minha bunda. Eu pelejei como estudante, principalmente porque não sabia dizer a diferença entre um ovo fossilizado e uma rocha ordinária, e é claro que não há diferença. Fui tratado como um leproso quando recusei aderir à propaganda deles e prontamente deixei o curso. Dinossauros nunca existiram, o troço inteiro é um show de horrores. Eles só agarram uns ossos antigos e dão forma à mais recente exibição frankensteiniana, monstruosa deles.
Todos nós estamos sendo enganados e isso é errado, mas juntos podemos parar isso. Muitos afirmam que, em razão de fósseis de dinossauro terem sido datados radiometricamente como tendo dezenas de milhões de anos, sua autenticidade está, portanto, provada. O fato, contudo, é que os métodos usados para datar fósseis de dinossauro não envolvem medir os fósseis efetivos, mas as rochas próximas de onde eles foram encontrados. A maioria dos fósseis é encontrada próxima à superfície da Terra. E se um animal dos dias modernos acabasse morrendo no local, paleontólogos provavelmente o datariam da mesma idade. Doutora Margaret Elder, em seu livro Completando a Imagem, um manual de museus e centros interpretativos lidando com fósseis, escreve: cientistas ficavam muito impressionados com o potencial da radiometria por determinar idades absolutamente confiáveis de alguns tipos de rochas. Eles não se sentem mais assim, tendo de lidar com numerosas datas calculadas, as quais são novas demais ou antigas demais comparadas ao que esperavam. Cientistas agora admitem que o processo tem muito mais incertezas do que eles jamais teriam suposto nos primeiros anos. O público quase nada sabe sobre as incertezas na datação de rochas. A impressão que a maioria das pessoas recebeu é que muitas rochas na Terra são extremamente antigas e que a tecnologia existe para fazer medidas acuradas das idades. Cientistas têm se tornado mais e mais conscientes, contudo, de que as medidas que as máquinas fazem podem dizer-nos nada sobre a idade efetiva da rocha. Uma das principais razões de evolucionistas precisarem da existência de dinossauros foi para responder aos problemas complicados presentes na teoria da evolução, incluindo animais de habitat aquático evoluindo para animais de habitat terrestre, répteis evoluindo asas, penas, voando e se tornando pássaros, assim como outros répteis evoluindo sangue quente, viviparidade, mamas e se tornando mamíferos. Através de sua linha do tempo imaginária de múltiplos milhões de anos e uma variedade de supostas formas transitórias de dinossauro, o establishment paleontológico tem promovido vários dinossauros marinhos, répteis pássaros e répteis mamíferos para conectar essas lacunas. Muitos profissionais e experts no campo contestaram tais descobertas com a mesma frequência com que foram apresentadas, contudo. Dr. Storr Olsson, um cientista do Instituto Smithsonian, escreveu: a ideia de dinossauros com penas e a origem terópoda das aves está sendo promulgada ativamente por um quadro de fervorosos cientistas agindo em concerto com certos editores na Nature e National Geographic, que se tornaram eles próprios proselitistas da fé, abertos e altamente tendenciosos. Verdade e ponderação científica cuidadosa de evidências têm sido os primeiros infortúnios em seu programa, que agora está tornando-se rapidamente uma das maiores farsas científicas de nossa era. Nenhuma pena autêntica jamais foi encontrada com fósseis de dinossauros, embora algumas farsas expostas certamente tentaram falsificar isso. Dr. Olsson chamou a adição de penas às descobertas deles de sensacionalismo, devaneio, propaganda, fantasia absurda e uma farsa.
Nos anos 1990, muitos fósseis com penas foram supostamente descobertos na China, de modo suspeito, próximos à Companhia Xizong Dinossaurica de Arte do Oceano. Mas, quando examinados, Dr. Timothy Hue constatou que o assim chamado Confuciusornis era uma farsa elaborada. Ele também constatou que o Archaeoraptor, supostamente descoberto nos anos 90, era composto por ossos de 5 animais diferentes. Quando o Dr. Hue apresentou suas constatações ao National Geographic, o cientista-chefe teria notado: bom, todos esses foram adulterados. A National Geographic então prosseguiu com suas coletivas de imprensa e histórias midiáticas sobre os fósseis de Archaeoraptor serem genuínos e tendo descoberto o elo perdido na evolução. Robin Coefoed escreveu: em 1999, a revista National Geographic se deu mal quando apresentaram num artigo colorida e extravagantemente apresentado o elo perdido. Um dinossauro Archaeoraptor que deveria dar suporte ao princípio básico da teoria evolucionária, o de que dinossauros haviam se desenvolvido lentamente ao longo de milhões de anos. A prova deles consistia num fóssil onde impressões ósseas cuidadosamente distribuídas davam a impressão de uma criatura metade dinossauro e metade pássaro. O embuste foi descoberto durante uma tomografia computadorizada que revelou ligações ósseas não naturais. A revista National Geographic depois foi forçada a admitir, quando pressionada, que o fóssil foi feito pelo homem. Paleontólogos afirmam que o Archaeopteryx é outra forma transitória de pássaro evoluída a partir de dinossauros. Mas essa teoria cai de cara no chão, contra evidências esmagadoras para o contrário. Outras espécies como Confuciusornis, Liaoningornis e Eolalulavis foram todas constatadas como contemporâneas de Archaeopteryx e são indistinguíveis de pássaros dos dias de hoje. Alan Feduccia, da Universidade da Carolina do Norte, um dos mais famosos ornitólogos no mundo, declarou: estudei crânios de pássaros por 25 anos e não vejo quaisquer similaridades. Simplesmente não vejo. A origem terópoda dos pássaros, na minha opinião, será o maior constrangimento da paleontologia do século XX. Larry Martin, da Universidade do Kansas, um paleoornitólogo, diz: para contar-lhe a verdade, se eu tivesse que dar suporte à origem dinossáurica de pássaros com aquelas características, eu ficaria constrangido toda vez que tivesse que me levantar e falar sobre isso. Mesmo se dinossauros de fato evoluíram para pássaros para preencher sua lacuna evolutiva, isso não explica como uma mosca doméstica comum possa ter evoluído. Moscas batem suas asas simultaneamente 500 vezes por segundo. Mesmo a menor dissonância em vibração faria com que elas perdessem equilíbrio e caíssem, mas isso nunca acontece. Como elas poderiam evoluir uma habilidade tão espantosa e especializada assim? Por que dinossauros jamais foram descobertos antes da renascença evolucionista em meados do século XIX? Por que paleontólogos acham que podem reconstruir uma espécie inteira de animal antigo a partir de alguns dentes? Por que tantas descobertas de dinossauro se revelaram farsas? Por que os fósseis autênticos de dinossauro são mantidos tão vedados sob chave e fechadura, longe de qualquer análise independente? Por que erosão e intemperismo não destruíram todas essas supostas
marcas e fósseis que têm alegadamente milhões de anos de idade. Se dinossauros foram supostamente varridos por um impacto de meteoro ou outra catástrofe semelhante, por que é que todas as outras várias espécies de animais que existem hoje não foram similarmente varridas? Há muitas outras perguntas que precisam ser respondidas antes que alguém em sã consciência deva considerar a existência de dinossauros qualquer coisa senão um conveniente mito evolucionista. Robin Coefoet escreveu: o estabelecimento paleontológico pode controlar quais hipóteses serão construídas através de livros didáticos e do currículo. Dessa maneira, estudantes sofrem lavagem cerebral rumo a uma pseudo-realidade controlada por material textual e pela autoridade do professor. Um pequeno exemplo prático. Um osso dentário aleatório é encontrado num sítio de escavação e, a partir desse osso dentário, o resto do esqueleto é adivinhado. Não estamos brincando sobre isso. Todo o ramo dinossáurico do programa paleontológico é um golpe.